Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos já preparando a Bíblia Sagrada, que é muito importante. Capítulo 6, verso 2, e capítulo 19, verso 13. Apocalipse. Verso 2 do capítulo 6. Bom. Amado. 6, verso 2. Apocalipse 6, verso 2. É um prazer para nós estar aqui no lar do irmão Dirceu, sua família, e os irmãos que estão aí conosco, nos visitando, né? O irmão Mesquita, e esposa e filha que vieram conosco também. Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo com a palavra. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amém. Senhor Deus, te damos graças, porque nós temos a oportunidade de viver e a oportunidade de crer, não importando a quantidade que crê na palavra, mas importando o que diz esta palavra, é que nós estamos aqui para crer nela. Sabemos que ela é verdade, não importando se tem maioria ou minoria, o que manda é que a palavra é verdade. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vamos então agora com atenção. Eu creio que isto nos fará bem se nós cremos. Se não cremos, não pode fazer bem. A coisa só faz bem se crer. Até o remédio faz bem se você tem fé. E Cristo só te cura se você crer. Tudo está na base da fé e crer. Se não crer, você pode ouvir e você pode receber unção. O profeta diz, pode derramar um galão de azeite sobre você. Se não crer, não vai resolver nada. Porque tudo está na base da fé. Então o que vamos falar é o que o profeta falou. Eu quero falar sobre a cor branca, que é a única cor original. Então vou falar sobre a cor original. Isso será que dá mensagem ao profeta que pregou, então dá. Já deu. Nós só vamos repetir aquilo que o profeta falou. Agora você sabe que eu quero passar por alguma coisa, aquilo que vindicava o ministério do profeta, se a pessoa não viu aquilo, então o ministério do profeta não foi vindicado, não foi comprovado, autenticado para aquela pessoa. Ela tem que ver aquilo, senão o ministério não foi. Então nós precisamos, ao ler a Bíblia, crer na Bíblia, ao ler a mensagem, crer na mensagem. E saber que o profeta disse não era ele. Ele diz, é assim diz o Senhor. Ao revelar os selos, ele diz, isso não pode ser um homem. Isso é Deus. Então você tem que saber
que as palavras que foram ditas através do profeta, elas têm que enquadrar com a Bíblia. Agora me diga qual palavra do homem que enquadra com a Bíblia. Que você pode dizer amém a esta palavra do homem. Não tem nenhum homem na terra que a sua palavra enquadra com a Bíblia. Mas a palavra pregada pelo profeta, as mensagens que nós temos, ela enquadra perfeitamente com a Bíblia. Aqui nós estamos diante de dois quadros. Nós estamos diante de um quadro de anticristo e diante do quadro de Cristo. E estamos diante de uma só cor, branca. Só uma só cor. E de uma cor, logo você vai ver o que acontece com ela para ela ser uma cor de morte. Quando ela se apresenta uma cor hipócrita, porque o anticristo, ele é assim. Ele vem naquela cor, no branco, para enganar, porque ele sabia que Cristo vinha num cavalo branco. Então ele diz, eu vou na frente. Por isso ele é anti, ele é contra. Ele vem na mesma cor, mas é contra. Sua vida é contra, suas ações é contra aquela cor branca. E ele fez isso lá na primeira era da igreja. Ele já veio montado num cavalo branco. Você sabe que as pessoas creram que era Cristo. E eu quero ainda trazer para o templo do irmão Brana, que antes da revelação dos selos, até o irmão Brana cria que aquele cavaleiro, o cavalo branco, era o Espírito Santo. Até o profeta. É bom a gente pensar nisso, irmãos, porque a revelação dos selos é uma viravolta. Até na cabeça do profeta, no que ele pregava. Teve que consertar tudo. O irmão Brana teve que consertar. Está escrito na mensagem do profeta do século XX. Após a revelação dos 7 selos, o irmão Brana teve que corrigir suas mensagens anteriores. Então, aquilo que você lê, que o irmão Brana cria antes da revelação dos selos, quando você lê os selos, você tem que corrigir aquilo. Se ele não está batendo, você não tem que dizer, o profeta diz 2 palavras. Ele não diz 2 palavras. Uma foi antes da revelação e outra após a revelação. O que nós temos que guardar é isso. Um profeta, quando ele fala, ele é Deus na terra. Só que o ministério profético foi de 63 a 65. Nós temos isso na mensagem. Você toma a mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, 56. Irmão Brana diz que ele não era profeta. Irmão Brana diz que o que ele estava pregando até o momento que ele estava fazendo não era de profeta. Aí quando foi em 63, ele começou o ministério de profeta. Aí você vai ver. Ele nasceu profeta, mas não exerceu aquele ministério enquanto não chegou o tempo certo. Ele foi um evangelista, você sabe. Ele nasceu profeta, foi um evangelista e trabalhou na parte da revelação de enfermidades, cura, primeira e segunda etapa, ele trabalhou como profeta. Aquilo não falhava também. Mas a revelação da palavra só foi ministrada como profeta de 63 a 65, foi quando abriu os 7 selos. E se nós dissermos que foi revelado apenas 6 selos, o que nós estamos dizendo? William Branham não foi profeta, certo? Não foi. Agora, está escrito que ele faria isto, que o 7º anjo faria isto. A Bíblia não diz William Branham, a Bíblia diz 7º anjo. A Bíblia não diz William Branham, a Bíblia diz Elias. A Bíblia não diz William Branham, ela diz filho do homem. Então você tem que acompanhar o que a Bíblia diz e ver um homem na terra que teve um ministério desta qualidade que encaixa com a Bíblia. Se você achou que foi o Papa, fica com ele, crendo nele. Se você acha que é o presidente de qualquer denominação, fica com ele. Agora, eu tenho estudado estas mensagens já por volta de 37 anos, 36 anos por aí, tenho estudado essas mensagens. E eu tenho visto que elas enquadram com a Bíblia, e eu não discuto, eu só creio. Se alguém até quer discutir, eu não discuto. Eu não discuto que Deus é um só, eu só creio. Eu não discuto que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eu só creio. Eu não discuto. Porque eu sei que não tem na Bíblia ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma pessoa.
sua. Você pode pegar um teólogo e diz, você estudou, me mostra um batismo na Bíblia realizado, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Você só tem uma ordenança de Mateus 28, 19. Uma ordenança, não um batismo realizado. Quando ele foi realizado, foi Atos 2, 38. Ali foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não se discute que Deus é um. Crê. Será que as pessoas acham que ele ainda é mais do que um ainda? Eu só creio que ele é um. Agora, eu vejo a manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo. São manifestação do único e verdadeiro Deus. Eu vejo a única pessoa da divindade, Cristo. Você tem a única pessoa da divindade. Porque Deus é Espírito. Mas tinha que ter um corpo no qual ele manifestar. Aquele corpo que ele manifestou é o Filho. Então, o Filho não veio revelar a ele mesmo, mas ele veio revelar o Pai. Então ele veio mostrar o Pai nele. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Amém. Bom, então nós simplesmente cremos. Estamos mexendo nesta cor. Enquanto ela está branca, com o anticristo, ele engana. Ele engana tanto que o ministério da primeira e segunda etapa do irmão Brana, o próprio irmão Brana não viu. Então a gente tem que entender isso. O próprio irmão Brana não viu. O irmão Brana pegava e estudava livros, mesmo de grandes pregadores, adventista e batista, e ele pregava sobre os selos, antes da revelação. Mas, depois da revelação, a coisa mudou. Porque antes da revelação ele pregava o que dizia o doutor fulano de tal, o que dizia aquele pregador. Ele escreveu um livro falando sobre isso. Então, ele pregou. Aquilo exaltava aquele homem. Mas, um ano depois, quando os selos foram revelados em 1963, ele mostrou que aquela revelação ele não tinha copiado de ninguém. Foi direto de Deus. Deus disse para ele o que era aquele cavaleiro do primeiro selo. Deus disse para ele. Ele mesmo cria que era o Espírito Santo. Aí Deus falou para ele, não, é o anticristo. Então tem muita gente que é assim, eles crêem no profeta como evangelista, e Deus vem e fala, não, ele é profeta. Outra hora você diz, eu creio nele só como profeta. Deus diz, não, ele era eu encarnado. E aí você tem que crer. Porque pela Bíblia, você tem que acompanhar a Bíblia. Filho do homem é Deus no homem. Então é Deus encarnado. Você tem que se ver Deus encarnado. Agora você tem que ver Deus encarnado, as pessoas, talvez mesmo crentes, podem ficar como o povo católico. Que eles veem Deus encarnado num homem que é o Papa, que não tem mulher para dar trabalho para ele, para dar experiência para ele também, não tem. E eles não... quer crer num homem desta forma, que parece que é santo desse jeito. Não, o homem santo, o profeta diz, é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo está num homem. Sempre o Espírito Santo vem num homem. E quando ele prometeu que manifestaria este ministério de Filho do Homem nos últimos dias, ele não viria da Virgem. Da Virgem já veio 2000 anos atrás. Ele simplesmente prometeu que ele manifestaria o ministério do Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Quem pode ignorar que esse tempo já passou? Nós estamos numa sequência de dias, mas no tempo do irmão Brana foi que isso aconteceu. Os dias de Noé e os dias de Ló aconteceu lá por volta do ministério do profeta. Então, você tem que saber que se não aparecesse um homem com o ministério, como filho do homem, o ministério de filho do homem vocês conhecem porque os judeus, na verdade o gentil não conhece nada. A gente fala, vocês conhecem, falam no povo gentil, mas o gentil não conhece nada. Quem conhecia era o judeu, e quando Jesus chegou, ele dizia, este é do diabo. E quem conhecia era o judeu. O judeu sabia qual era o sinal messiânico. O judeu sabia que o homem que viria como Messias, ele conheceria os corações das pessoas, ele saberia o que as pessoas estavam pensando. Mas quando Jesus conversou com eles, eles diziam, ele tem Beelzebul. Aí Jesus conversou com a prostituta, e ela diz, vejo que tu és o Cristo. Aleluia. Conversou com Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Olha, conversa com a prostituta, ela sabe mais do que o sacerdote. A eleição é isso. A mulher era samaritana, médio, judeu e gentil.
Então sabia mais do que o sacerdote que era judeu. E o sacerdote tinha que saber mais do que a prostituta. Porque o sacerdote considerava ele acima da prostituta, porque o sacerdote nunca errou, ele tinha 4 gerações antes dele que não podia ter pecado. Senão ele não podia ser sacerdote. Agora Jesus chegou e ele diz, ele tem Beelzebul. Então ele sabia menos de Deus do que a prostituta. A Maria Madalena sabia mais. A samaritana sabia mais. Ela diz, ó, quando vier o Cristo, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Aí Jesus se manifestou para ela. Sou eu que falo contigo. Para os outros, Jesus nunca chegou para Anás e disse, sou eu, Anás. Eu sou. Ele nunca falou. Quando não tem eleição, Deus não fala. Tem que entender isso, Deus não fala. Não tem eleição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a voz de Deus está manifesta, mas Deus não fala com certas pessoas. O Saul clamou a Deus, e você sabe que Saul ainda era de Deus. E ele clamou a Deus, Deus não respondeu. Ele foi no Urim, no Tumim, aquelas pedras que estavam no peitoral do sacerdote, para que ele conhecesse o que as pessoas sonhavam, o que as pessoas queriam. Agora, ele foi lá no Urim e Tumim, falou com ele, ficou mudo. As pedras não brilhavam, não mostravam suas luzes. Então o que ele fez? Foi numa pitonisa, foi numa espírita. Gente, as pessoas que creem na Santíssima Trindade não são nada mais, elas não estão crendo nada menos do que na doutrina de uma espírita, de uma pitonisa, que dá do seu cálice a todas as nações do mundo, e embebeda a todas as nações do mundo. Por que não tomar um cálice que Deus dá através do profeta para poder tirar essa ressaca? Por que não toma? Um cálice de verdade, de revelação, mas não consegue tomar. Por quê? Essa doutrina já faz muitos anos que ela está espalhada no mundo. Pedro nunca creu nisto. Paulo também nunca creu. Nenhum dos profetas creram. Vede Israel, que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eles arrumaram Deus Filho, colocou ao lado do Deus Pai, e todo mundo engoliu. Quando nós estávamos lá, nós engolimos os 3. Eles falaram, Deus Pai, amém, nós, Deus Espírito Santo, nós, amém, Deus Filho, nós, amém. Mas hoje nós não engolimos mais. Por quê? Tivemos revelação. Aquilo foi revelado. Quando você não tem luz do assunto, você come qualquer coisa. Mas quando tem luz, você faz uma separação. Você tem que saber o que se come. Tem que saber. Uma hora você come veneno. Não sabe fazer separação, não, eu vou comer tudo, tudo é de Deus. Tem um evangelho no mundo hoje, ó, falou em Deus, tá bom. Quem te diz que o diabo fala em diabo? O diabo fala em Deus. O diabo não fala nele. Se o diabo fala, eu sou o diabo, você não quer. O diabo tem que falar, ó, eu sou Deus. Eu sou a verdade. E você vai e se engana com aquilo ali. Então, todas as coisas têm que ser provadas pela palavra. Tudo. Se eu estou te dizendo do Elias, Jesus falou que ele viria. Estou dizendo do Filho do Homem, Jesus falou que ele viria. E Jesus diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Se você notar, São João 14:12, ele falou no singular, aquele que crer em mim. Ele não diz aqueles, se fosse um grupo de homens que iam crer nele. Uma igreja que ia crer nele. Ele estava falando com respeito ao ministério do Filho do Homem que chegaria aos últimos dias. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará. Agora, se faz obras maiores, você sabe, só pode ser Deus no homem. As obras que Cristo fez, se fez dele Deus, é porque Deus estava nele. E no último dia teríamos que ter o mesmo ministério. Agora, esse ministério do último dia é que te mostra uma cor verdadeira. E para começar, a única. O irmão Brando disse que não tem outra cor. Oh, mas eu conheço o vermelho, mas ela é uma pervertida. Eu conheço o marrom, mas é pervertida. Eu conheço o lilás, mas é pervertida. Eu conheço o preto, mas é pervertida. A cor original é o branco. Se você quiser fazer outras cores, tem que misturar com o branco. Aí você perverte. Misturou com o branco, você perverte. Por isso vieram os cavaleiros de Apocalipse capítulo 6. Ele começou com o branco, mas logo já mandou uma cor vermelha. Você mistura com o branco. Aquele ali é o anticristo. O anticristo tem etapas.
Você tem que ver o anticristo em etapa até chegar à sua encarnação. Então veio o anticristo em etapa. Ele vem como branco para enganar. Logo ele mata o cavalo vermelho. As pessoas creram nele, pega e mata. Aí matou. Ele voltou no outro cavalo. Aí ele pegou um cavalo preto. Ele montou no cavalo preto. Aí você mistura o branco, o vermelho e o preto. Para você ver o que vai dar. Quem sabe você vai chegar em casa e misturar as cores para você ver. Vai dar a cor da morte. O amarelo, cor da morte. Vai dar. E é exatamente a cor do quarto cavaleiro, porque foi uma mistura. Agora você não encontra mistura em Cristo. Ele veio branco e é branco, porque ele é o original. As outras cores estão sendo pervertidas. Agora estas outras cores não entram no povo de Deus. Eu tenho que ler para vocês, está no quarto selo. É hora que não dá para me ler tudo. Eu devo ter deixado até minhas anotações ali. No quarto selo, ele mostra todas as cores que você queira saber. Ele está mostrando aqui no quarto selo, e ele mostra essa mistura das cores para você ver o que vai dar. Ele diz uma só cor, é o original, 197 do quarto selo. Ele diz o branco é a cor original. Se você mistura, já começa a perverter o branco. Então eu quero te mostrar que a mensagem que Deus deu através do profeta foi uma mensagem original. Ele veio como o mensageiro e profeta Elias para te converter ao ministério original, à palavra original de Pentecostes. E quando você volta ao original, quer dizer, ele te tirou do vermelho, do preto, do amarelo e te converteu ao branco outra vez. Ele te levou ao original, a cor branca, novamente. Então, com aquela cor que ele te converteu, você tem que permanecer. Se você mistura, você vai trazer uma mescla dentro da própria mensagem. O que tem acontecido nesse tempo final, depois que o profeta morreu, é que os pregadores misturaram outra vez, fizeram como o anticristo. Eles pegaram a mensagem branca, pura, do profeta. A primeira cor que eles colocaram foi uma vermelha. Depois que o profeta morreu, eles colocaram uma cor vermelha, chamado William Branham vai cavalgar outra vez, ressuscitar e cavalgar outra vez. Isto é uma cor vermelha. Misturou na mensagem. Branham nunca falou isto. Era ele cavalgaria. Ele estava dizendo com respeito a Elias. Quando ele diz cavalgarei por esse caminho, somente uma vez mais, gente, vai na escritura. William Branham foi o quarto que cavalgou. Então só falta um. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Não era Branham, era Elias, num outro homem. Agora eles colocaram que era Branham, que tem que ressuscitar para cavalgar outra vez. Então colocaram um vermelho no branco do profeta. E eles mesclaram a mensagem, e a mensagem do próprio profeta para o povo do profeta está se tornando anticristo até se tornar morte outra vez. Então o que Deus tem que fazer? Ele precisa do quíntuplo de Efésios 4:11, manifestado em Apocalipse 10:8-11, que João comeu o livrinho que comeu os 7 selos revelado. Então, comendo este livro, vai cada um de nós retornar outra vez à cor original. E eu quero ver se nós temos coragem de ficar retornando. Eu já fiz isso uma vez, eu não vou fazer mais. Tem gente que diz, eu já fui batizado uma vez. Agora esse homem está falando que tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ser batizado mais não. Já fui uma vez. Agora, você foi uma vez, mas não foi nem batizado, certo? Então não foi batizado. Eu já fui batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém nunca foi, por que você está certo? Então não está certo, seu batismo não está certo. Tem que voltar ao original. Volta ao Pentecoste. No dia do Espírito Santo, quando o Espírito Santo usou um homem no Pentecoste, aquele homem batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo. Você diz, Pedro era um falho, ele falhou lá atrás. Mas Jesus já tinha encontrado com ele e disse, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele
era um judeu. Ele tinha que confirmar os judeus. E quando ele chegou no Pentecoste, ele havia convertido. No Pentecoste ele converteu. Ele recebeu o Espírito Santo e o povo perguntou. Com uma mensagem de uns 15 minutos, ele ganhou mais ou menos 3.000 pessoas. E o povo perguntou, o que faremos? Olha para vocês verem como isso combina com o que Jesus diz. Quando te converteres, confirma, teus irmãos. Mas agora você não é convertido ainda, você está no meu ministério, você é um pregador, você é um apóstolo, eu te chamei, mas você não é convertido. E você não tem que duvidar, porque ele não era mesmo. Nenhum discípulo era convertido, porque o Espírito Santo ia ser derramado para mostrar esta conversão neles. Se eles criam verdadeiramente na descida do Espírito Santo e recebesse o Espírito Santo, ia mostrar a conversão deles dali para frente. Ele não seria mais aquele Pedro que, quando encantuado, sacaria da espada para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não ia fazer mais isso se ele recebesse o batismo com o Espírito Santo. Muitos de nós achamos que nós temos o Espírito Santo e qualquer coisa que os outros fazem, nós já metemos a espada. Qualquer coisa, nós já cortamos a orelha dele. Qualquer coisa, nós chamamos ele para briga. Isso prova que nós não temos Espírito Santo. Temos que aprender, como Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Hoje nós temos que aprender. A gente tem que voltar lá no original, voltar ao branco. A mensagem pregada hoje pelo ministério da esposa de Cristo. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso. Eu falo as coisas assim pensando que você já sabe. Porque eu já prego há 7 anos, só essa mensagem, e há 36 anos, a primeira e segunda etapa, certo? Então já vai para 38 anos, que eu prego só a mensagem do profeta. Eu creio nela porque ela enquadra com a Bíblia. Eu passei por alguma denominação, mas eu vi que não enquadrava, porque mulher podia pregar. Falei, não, então está errado, a Bíblia diz que não. Então eu vou sair daí também. Passa por uma igreja, ó. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu falei, não, está errado, já encontrei aqui que é um só. Não tem nada desse negócio, estou saindo daí também. Aí encontrei a mensagem do profeta. Vou examinando. A mensagem do profeta combina do Gênesis ao Apocalipse. Você vai ver um só Deus. Um Deus com 3 manifestações, de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus, o único Deus verdadeiro. Então isso daí foi bom, foi bom. Mas chegou a hora agora da revelação dos selos. E tem que ter um povo nesta terra, porque o irmão Brana já morreu, já faz 43 anos. Tem que ter um povo agora que pregue como diz a Bíblia. Quando o 7º anjo abriu o mistério de Deus para o povo, então o que aconteceu? É que João, que é um tipo da noiva de Jesus Cristo, tomou aquele livro revelado e comeu. E aquilo foi doce na boca dele e amargo no seu ventre. Foi na hora de viver essa mensagem, ela amarga. E você ouvir ela no início assim, ai, gostosa, né? Ó, dá certo com a Bíblia, coisa boa, maravilhosa. Você pôs na boca. A hora que você engole, que você vai viver a mensagem, ela amarga. Ela amarga, mas ela está boa. Aí o que veio? A profecia de Apocalipse 10, 8 a 11. Depois que nós comemos esta palavra revelada, você vai e profetiza agora a povos, reis, nações e língua. Uma vez, o profeta é quem profetizou. Agora é nós. Alguém diz, espera lá, mas você é profeta. A Bíblia diz que a esposa de Cristo no último dia era para profetizar outra vez. João come o livrinho e profetize outra vez. E o profeta vem e diz, João é o tipo da esposa de Cristo, que come o livrinho e profetiza. Como a esposa de Cristo é uma mulher, tem o quíntuplo de Efésios que profetiza. Pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, é que está para profetizar. Profetizar outra vez, isto quer dizer, repetir o que o 7º anjo recebeu diretamente de Deus por revelação. Nós temos por obrigação repetir isto. E repetindo isto, estamos levando as pessoas à cor original, que é o branco novamente, onde não tem mistura. Você diz, a mensagem de irmão Brana não tem mistura. É que os homens misturaram. A Bíblia também não tem mistura.
Mas os homens misturaram. Quando a Bíblia ficou só no branco, aquilo era perfeito. Mas quando entrou a doutrina dos nicolaítas, já misturou. Entrou o cavalo vermelho, começou a matar. Entrou o cavalo preto, começou a vender as coisas de Deus. Aí converteu num cavalo amarelo. E o irmão Brana diz que o que vai acontecer, o cavalo amarelo não é para os nossos dias. O cavalo amarelo é a besta. Nesses dias que estamos, ainda ele é falso profeta. O diabo está trabalhando na terra como um falso profeta, quer dizer, um falso pastor, um falso evangelista, um falso apóstolo, um falso mestre. Ele está trabalhando na terra ainda. Mas quando, diz o profeta, quando esta noiva sair da terra, então o diabo desce e encarna no falso profeta e ele se torna a besta. Porque aí lhe é dado um coração de besta e ele vai passar a matar outra vez. Hoje ele não está matando. A morte que ele está fazendo hoje é espiritual, que é exatamente o amarelo. É morte espiritual. Amém. Estão entendendo? Estou falando do branco e não se pode misturar outra cor no branco. Não se pode. Nós temos aqui, você lê em casa o quarto selo, para você ver destas misturas que o profeta fala que não se pode fazer. De 199 do quarto selo ele diz, os que são misturados se tornaram amarelos e foram à morte. É só misturar. O que aconteceu? Quando eles misturaram, o anticristo veio e montou num cavalo vermelho, num cavalo negro e num amarelo, é porque já havia a cor da morte. Ele não tinha nome quando ele veio no primeiro cavaleiro, branco. Você pode ler Apocalipse 6. Você vai ver, ele não tinha nome. No segundo, quando ele veio no vermelho, montado num cavalo vermelho, ele não tinha nome. No cavalo negro, quando ele veio vendendo as indulgências, vendendo as coisas de Deus, ele foi vendendo. Aí Deus disse para ele, tem uma coisa, não toques no meu vinho e no meu azeite. Que era exatamente, o azeite eram os irmãos daquela era das trevas, que tinha a revelação, e eles, que é o vinho, azeite e vinho. Azeite é o Espírito Santo, e o vinho era o estímulo da revelação. Então Deus diz para ele, quando ele estava montado nesse cavalo negro, não toques no meu azeite e no meu vinho. Você vai ler o capítulo 6, você vai ler, encontrar esse versículo do jeito que eu estou te falando. Não toques no meu azeite e no meu vinho. Então, o que acontece é que Deus sempre tinha você pode tocar nos outros, mata os outros, mas esse daqui não. Os outros você pode forçá-los a dizer Ave Maria, Mãe de Deus, seja o que for, mas ao meu azeite e o meu vinho, você não vai fazer isso. Certo? No meu azeite e no meu vinho, não toque neles. Então, mas já havia mistura. Havia mistura, formou o preto. Logo para formar o amarelo, que foi no tempo do profeta, guarde bem, porque havia a águia, que era no tempo do profeta, e o amarelo, na morte espiritual, tinha que estar atuando no tempo do profeta, porque o profeta é a águia que estava revelando a palavra. E ali começava já a morte espiritual que a igreja lançou sobre o povo, dizendo que aquilo não era de Deus. Já vinha a morte. Eles estavam misturando. Eles não podiam tomar a palavra no branco original. Gente, nós temos que tomar a Bíblia do jeito que ela é. Não tem um teólogo que interpreta a Bíblia. Se ele interpretar, está errado. Não tem um pastor para interpretar a Bíblia. Está errado. A Bíblia já está escrito que ela não é de particular interpretação. Ela não é interpretação minha, não é interpretação da Assembleia, não é interpretação da Cruzada, onde eu já pertenci, não é interpretação de adventistas, de luteranos. A Bíblia não é de particular interpretação. Deus é o seu próprio intérprete. Quando Deus interpreta a sua palavra, Deus está em carne, citando aquela palavra para o povo. Quando eles, há 2000 anos atrás, que Cristo estava interpretando a palavra para os judeus, ele estava dizendo que ele era antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele estava interpretando. Ele podia. Mas quando Satanás, na forma da serpente, interpretou a palavra para Eva, trouxe morte. Porque a palavra não é para ser interpretada por um pregador serpente, sábio, sagaz.
E lá, aquela serpente era sagaz, era sábio. Aquela serpente estava ali como aquele que tinha estudado, eu desci do céu. Aquela serpente era isto, porque Satanás foi lançado do céu naquele tempo. Foi 3 batalhas e está chegando a hora da terceira batalha. A primeira foi no céu, quando Miguel e seus anjos lançaram Lúcifer e seus anjos para a terra. Aí eles vieram no Éden, e ali no Éden ele perverteu o que Deus havia criado. Já jogou cores em cima daquilo, tirou o branco, já colocou vermelho, já levou sangue. Outra vez, misturou o sangue da serpente com o da mulher. E naquele tempo gerava. Só não gerou depois de Gênesis 3:15. Aí não gerava mais. Porque Deus fez aquela serpente que andava em pé, rastejar. Então agora não gera mais. A semente não combina com a da mulher. Até ali no Gênesis 3 combinava, mas depois não combina mais com a mulher. Por isso que a ciência, alguns da ciência, acham que o homem veio do macaco. Porque eles veem que existe alguma mistura de animal com o homem. Isso houve lá no início, mas não foi a questão do macaco, nem do chimpanzé. Foi a besta mesmo, mais sagaz, que estava ali, chamada serpente. Esta era que misturou a sua cor com o original que Deus tinha feito para eles viverem eternamente. E quando Eva aceitou a mentira do diabo como verdade, então ela gerou um Caim e logo ela gerou um Abel. Ela gerou gente que morre, e nós viemos desta geração. Alguém que pensa que Eva comeu uma maçã e gerou um filho, você não está vendo que a mulher só gerou um filho depois que descobriu o sexo? E o sexo que a mulher descobriu foi a serpente que mexeu na consciência dela, que arrazoou com ela e disse: foi assim que Deus disse, e ela creu na mentira do diabo. Você será como Deus. Ela creu na mentira do diabo. Ela já era como Deus. Você é como Deus quando você está no original, no branco. Você é como Deus. Se você sair daquele branco e deixar uma outra cor, misturar com o branco, você perverte o branco e ali você já não é mais como Deus. Mas o diabo a enganou dizendo: olha, porque no dia que você comer, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E logo em seguida, ela comeu do fruto. Comer do fruto é sexo. Nós já sabemos disso. Comeu. A Bíblia fala de forma simbólica. Aí ele diz assim, Provérbios diz: a prostituta come e lambe os dedos. E diz: nenhum mal fiz. Aí você diz: o que comeu e lambe os dedos? Foi sexo em tudo. Ela comeu, aquilo é sexo. A Bíblia fala em forma simbólica. Você tem que entender a maneira simbólica que é escrito Gênesis, que é escrito o Daniel, que é escrito Revelações, que é o Apocalipse. Você tem que ter revelação para isso, para entender, porque foi escrito em forma simbólica desde o princípio, quando o pecado entrou no mundo. Então, nós já passamos por isso aqui, só para mostrar para você que a hora que nós estamos vivendo é uma hora de engano também. Hora de engano, porque vai misturando, gente. Vai misturando coisas com o branco, vai misturando coisas com a Bíblia. Foi misturando coisas com a Bíblia. A Bíblia mostrou batismo em nome de Jesus Cristo, você encontra Pedro fazendo. Você encontra Filipe em Samaria, Atos 8, 14 e 16 fazendo. Você encontra Pedro novamente na casa de Cornélio em Atos 10, 47 e 48, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Você encontra Paulo realizando o batismo em nome do Senhor Jesus. Você encontra isso, Paulo rebatizando as pessoas em Atos 19, do verso 1 ao 5, ele estava rebatizando as pessoas que eram até batizadas pelo profeta João Batista, antes do sangue ser vertido. Tinha que ser batizado outra vez as pessoas, porque foi batizado pelo profeta João Batista, e João Batista batizou, diz Paulo. Ele já falou para os irmãos ali em Corinto. Ele mostrou para a igreja, ele mostrou para o povo em Éfeso. Ele mostrou esta verdade para a igreja. Olha, João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E a Bíblia diz: e eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, isso é Bíblia? Isso é Bíblia, isso daí não é teologia de nenhuma igreja.
Isso não é teologia da primeira e segunda etapa. Isso não é teologia de um homem que nem eu, que sou só de quarto ano. Não, isso daí é Bíblia Sagrada. Isso é original. Sair fora disso é ter uma doutrina diabólica. É não ter a doutrina verdadeira que Deus deu aos apóstolos. Quem foi que Deus mandou pregar? Foi eu ou foi Pedro? Se ele mandou pregar Pedro, eu tenho que crer primeiro foi Pedro. Ele mandou os discípulos primeiro. Oh, mas no meio dos discípulos estava Pedro? Estava. Aquele mesmo que falhou um pouco atrás e diz, eu não conheço, nunca vi esse Jesus. Não conheço ele, não. Negou ele mesmo, não conheço ele. Não conheço. Aí Jesus, depois da ressurreição, Jesus conversou com ele. Foi encontrar com ele. Jesus nunca foi atrás de Judas. Jesus nunca foi atrás dos 70. Mas Jesus foi atrás de Pedro. Atrás do eleito, Deus vai. Jesus foi atrás de Pedro e perguntou, Pedro, você me ama? Ele deve ter dado uma engasgada, sim, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele deve ter pensado, agora chegou. Graças a Deus. Jesus pergunta outra vez, Pedro, você me ama mais do que estes? O que eu faço agora? Para responder, eu amar ele mais do que João? Que recostou no peito dele. Ô mestre, o senhor que sabe todas as coisas. Apacenta meus cordeiros. 3 vezes Jesus falou com ele. Isso é que é batismo com o Espírito Santo. Você quer ver? Aí mudou o homem foi mudado e Jesus colocou ele a pregar outra vez. Ele tinha falhado, mas Jesus reintegrou Pedro naquele apostolado de pregação, agora com o batismo do Espírito Santo. Vocês vão lá para Jerusalém, fica lá, até que do alto sejais revestido de poder. E eles foram para Jerusalém e ficaram um dia e nada aconteceu. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nada aconteceu. O profeta diz, alguns podiam dizer, irmãos, eu acho que já faz muito tempo que nós estamos aqui nesse seminário, que já deve sair e pregar. Vamos sair e pregar. Ele podia dizer, não, ele falou que nós temos que esperar aqui, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Vamos esperar mais. Aguardaram mais um dia, no 10º dia, para completar o Pentecoste, que é 40 mais 10. 40 da ressurreição até chegar perto do Pentecoste. E Jesus, quando ressuscitou, falou para eles, agora vocês fiquem em Jerusalém até que cumpra o dia de Pentecostes, em outras palavras. Até que seja revestido do poder de Deus, é até que intere 50, porque faz 40 ainda. Fica lá. Vocês ficam esperando. E eles ficaram, e quando cumpriu, está escrito na Bíblia, Atos 2, e quando cumpriu o dia de Pentecoste, veio do céu um vento veemente e encheu toda a casa onde todos estavam assentados, e foi distribuído como línguas de fogo sobre todos eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, esse povo cheio do Espírito Santo podia ensinar um batismo errado? Oh, o povo teólogo de todas as igrejas devia criar juízo. Um homem cheio do Espírito Santo, como poderia ensinar o batismo errado? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha convertido. Que faremos agora, varões e irmãos? Disseram as 3.000 pessoas. Agora, Jesus tinha falado, quando te converteres, confirma agora. Confirma eles, é provável que o Espírito Santo diz, pode levantar, Pedro. Fala para eles agora, o que eles têm que fazer? Aí, Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso quer dizer que muitas pessoas não podem receber o Espírito Santo porque elas ignoram o batismo em nome de Jesus Cristo. Porque na mensagem de Pedro foi isto. Você recebe o batismo, arrepende, é batizado e receberei o dom do Espírito Santo. Primeiro você tem que arrepender, logo ser batizado, depois receber o Espírito Santo. Então as pessoas muitas vezes recebem o Espírito Santo de uma forma que nem escriturístico está. E eles dizem, recebi o Espírito Santo, mas você batizou em nome de Jesus Cristo? Não, eu não creio nisso não. Então não é Espírito Santo. Você pode ter recebido um dom. O dom Deus dá, está escrito na Bíblia, os dons e a vocação são dadas sem arrependimento. Eu posso pregar, eu posso curar enfermos e eu posso ser um demônio. Isso é o que Jesus falou. Judas expulsou demônio, curou enfermos, mas ele era um demônio. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo. E o homem tinha expulsado demônio, tinha curado enfermo, tinha feito fogo cair do céu. Jesus falou, eu vi Satanás descer do céu como um raio. E
Judas estava lá no meio, expulsando demônio em nome de Jesus Cristo. Porque não se expulsa demônio em nome de demônio, senão a casa dele estaria dividida. Você tem que expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. É um nome aqui que expulsa aquele demônio. Então, quando você encontra estas verdades, por que não voltar à cor original? E o mesmo eu quero dizer, porque eu sei que tem pessoas que me ouvem através da internet, e eu não vou nem passar por tudo que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa. Eu tenho só 1 hora para pregar, não gosto de pregar mais que 1 hora. Então, isso foi o que eu senti de fazer quando comecei a pregar há 7, 8 anos atrás. Era para fazer esse tipo de pregação, tipo de mensagem, porque não cansa muito o povo vai para casa com fome ainda. Vai estar com vontade de escutar mais um pouquinho. Fala, não, só que hoje não vai ter, você tem que voltar outra vez. Você volta depois para escutar mais um pouquinho. Ou, nunca mais quero te escutar. Fica cheio, saturado. Ó, não quero ouvir, nem quero ver esse homem mais. Nem quero ver. Agora, tem uma coisa, vamos voltar ao original, vamos voltar ao branco. Eu quero chamar vocês a voltar ao branco da mensagem, porque o William Branham veio e nos levou ao branco da Bíblia, ao original da Bíblia. E agora o profeta partiu, e a primeira denominação que apareceu foram os irmãos que saíram do próprio tabernáculo Branham, dizendo assim, William Branham vai ressuscitar. Eles esperaram o irmão Branham ressuscitar quando o irmão Branham tinha morrido. Eles ficavam aguardando, e ele não ressuscitou no 7º dia, não ressuscitou no 70, e não ressuscitou até hoje. E eles estavam esperando aí formar essa doutrina. Ele diz nas suas mensagens, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Aí eles formaram um livrinho, e o irmão Branham num cavalo, e cavalgando uma vez mais. Não é o William Branham. Esse cavalgarei é o espírito de Elias. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Ainda está escrito na mensagem o Éden satânico. Somente uma vez mais caminharei por esse caminho. E aí ele ainda diz ali, caminharemos. Por quê? Porque é Moisés e Elias. Caminharemos. As pessoas deveriam olhar por revelação, mas quando não olha por revelação, faz uma doutrina de que o William Branham vai ressuscitar para poder revelar coisa que já está tudo revelado. 7 selos que o povo da mensagem diz que o irmão Branham tem que vir para revelar o 7º selo. Eu já li as mensagens do irmão Branham, eu vi tudo 7 selos revelados. Terceira etapa, que eles dizem, o William Branham tem que vir aqui para... Terceira etapa, eu leio na mensagem do profeta, os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, ele mesmo dizendo, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu leio a mensagem do profeta, aquilo combina, e ele diz, olha, ele tem que vir para fazer isso, tem que vir para fazer nada, tudo já está feito. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, Branham era o 7º anjo, tocou a sua trombeta. Eu quero terminar, deixa eu ver se encontro aqui só esse pedacinho, para você ver a vindicação do ministério. Eu teria que usar mais tempo aqui com você para tudo isso, porque é a mensagem do profeta, e muitas vezes não se dá conta de entregar tudo. O mensageiro do último dia aparecerá no tempo apontado por Deus. Parágrafo 71 da mensagem, a era de Pérgamo. 71. Agora, o tempo final, como todos sabemos, porque Israel está em sua terra, e daí já mostra a vinda do Senhor. Capítulo 24 de São Mateus, aquilo ali está quase terminando de cumprir. Porque Israel foi para sua pátria em 48. Jesus falou, não passará esta geração sem que eu volte. Só que o povo pensou que essa geração seria o rapto. Não. Era Cristo voltar em carne humana como filho do homem. 48, isto aconteceu que Israel voltou para sua terra. Em 63, Cristo veio do céu e pairou sobre o Monte Pôr do Sol, a 48 quilômetros de altura acima do Monte Pôr do Sol. Cristo parou ali, numa nuvem que veio da eternidade de 7 anjos e foi fotografado pelos Estados Unidos, e os grandes homens não souberam o que era aquilo, mas William Branham estava dentro daquela nuvem, porque ele estava no Monte Pôr do Sol, mas ministros ao lado dele, e a pouco o 7º anjo passou e tomou o Branham e levou para dentro daquela nuvem de 7 anjos, porque ele era o 7º para terminar de formar aquela nuvem de 7 anjos.
porque todos os demais mensageiros já tinham vindo e ido embora. Só faltava o sétimo, que era o William Branham. Então, o que tinha que acontecer? Deus teve que vir até ali, tomar seu profeta na terra, levar ele até ali. As pessoas não sabem nem disso. O mundo não sabe disso. São pouca gente que sabe dessas coisas. Eles escutam e falam, já aconteceu isso? Já. Se não aconteceu, faz a conta. Jesus falou, não passará esta geração sem que eu volte, sem que tudo isso aconteça. Então, uma geração é 40 anos, todo mundo sabe, é 40 anos. De 48 mais 40 é 88. Se Jesus não veio até 88, então a Bíblia estaria errada. Ele veio em 63. Ele não veio em 88. Não passaria esta geração. Não tinha que cumprir 40 anos. Dentro daquela geração, ele tinha que vir. Mas eles esperavam que desse o rapto. Não era o rapto. Era a vinda do Senhor como filho do homem para preparar o povo na terra para o rapto. Era isso que era para acontecer. Para cumprir, São Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Ló, aos dias de Noé, então viria o Filho do Homem. Filho do Homem era Cristo no profeta. Muitos não creem nem no profeta. Vai saber dessas coisas? Ele vai dar o arrebatamento, eles vão ficar, porque eles não viram isto. Do outro lado, os crentes vai dar o arrebatamento mesmo da mensagem. E gente da mensagem vai ficar, porque eles vão ficar esperando o irmão Branham ressuscitar para revelar o sétimo selo, e ele não vai revelar mais. Já foi revelado. Está tudo revelado dentro da palavra. A terceira etapa já está cumprida. Então a gente tem que crer e ver os acontecimentos. Será que a gente é cego e olha no que está acontecendo no mundo? A perversão que está dentro da nossa própria casa. Você pode ver, está dentro da nossa própria casa. Tem filhos que não obedecem à palavra, tem filhos que não obedecem, e não adianta você levar pela força, não, porque o William Branham teve dificuldade com seus filhos também. Não adianta você fazer pela força. Você tem que saber como colocar aquelas coisas, até o tipo da televisão que o irmão Branham pregou muito, e diz, se eu tivesse, eu dava um tiro nela. Não foi isso que o irmão Branham falou? Agora você pega a mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 110. Você acha que o irmão Branham perverteu? O irmão Branham sabia colocar as coisas no lugar. Quando ele disse que dava um tiro na televisão, foi lá no princípio. Agora aqui, ele queria mostrar para nós que você é que tem que fazer sua escolha. Você que tem que ser a pessoa madura. Se você vai ver alguma coisa ou não vai ver. Se você quer ver, isso daqui eles nunca leram para o povo. Eu tenho recebido os livretinhos deles com respeito à televisão e só eu dou um tiro nela. Eu dou um tiro nela. Eu faço isso, faço aquilo. Eu queria que eles colocassem o que o irmão Branham falou em certas mensagens, que ele mandou você assistir o filme Sodoma. Você quer ver? Os três vinham para a tenda de Abraão. Um ficou com Abraão e os outros dois... Me perdoe, irmãos. Em vez de ler o 110, eu estava no que eu queria ler para vocês. 110. 110, hoje tem se cumprido esta escritura. Ele diz, agora revisemos as condições de Sodoma. Há pouco tive oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Muito bem. O William Branham podia assistir Sodoma. Ele podia. Agora nós não podemos. O William Branham podia assistir. Sodoma. Se você pegar um filme sobre Sodoma e Gomorra, você vai ver o que tem no filme. É homem depravado, mulher depravada, Sodoma e Gomorra. Então, o irmão Branham está falando isso aqui, filho, em 65. Hoje tem se cumprido essa escritura. Se isto chegar, esse filme chegar, à sua vizinhança, e não houver nada de maior importância nessa noite, que o irmão Branham não dizia para nós assistir um filme, largar uma reunião de oração, um culto na igreja para assistir um filme. Não. Ele era contra isso, certo? Mas ele está dizendo, se isto chegar à sua vizinhança e não houver nada de maior importância nesta noite, veja-o. Sabe o que o William Branham era? Ele era central. O irmão Branham começou dando tiro nela. Ele teve que chegar e ficar no centro. Nós também começamos assim, dando tiro nela. Aí depois nós temos que pegar e fazer DVD, passar para os outros, ou tem que ver na televisão. O irmão Branham, quando ele morreu em 65, em 66, ele ia ganhar do irmão Pierre Green o videocassete naquele tempo. Ele ia ganhar. Olha, Deus levou ele antes dele fazer filmes para nós,
para deixar coisa boa para nós. Mandou nós ver Sodoma e a gente só tem o profeta do século XX e o fundo clama no fundo dele. Não pode ver mais nada, só tem que depois escutar as fitinhas dele. Mas o que eu estou te dizendo é que o irmão Brana veio dirigido por Deus para colocar as coisas no centro. E aquilo que ele sabia, que ele estava no extremo, ele chegou um dia e ele se pôs no centro. É assim que você tem que fazer e deixar as pessoas fazer por conta delas, porque você não vai levar ninguém para o céu. Aí o irmão Brana vem e diz, você tem que julgar a pessoa pela palavra. Quando você me escuta, você não me julga pelas minhas fraquezas, pelos meus defeitos, que talvez você olhe em mim e diz, esse pastor, ele tem algum problema, ele tem erro, estou vendo nele. Eu já conversei com ele tem algum problema. Não me julgue por isso, julgue pela mensagem que eu preguei. Se eu preguei, não estiver na mensagem, não estiver na Bíblia, você diz, ó, esse homem é falso mesmo. Mas se estiver na mensagem, estiver na Bíblia, e você não dá para ver, você tem que dizer assim, eu sou falso mesmo. Aí tem que partir para o seu lado mesmo. Você tem que dar o tiro no você. Não é em mim, não. Mas se eu estou te mostrando o branco para você retornar lá, converta a isto. Converta a esta mensagem. Se não converteu a Bíblia ainda, nem ao batismo, nem a deidade, um único Deus verdadeiro, então converta ela primeiro. Depois que converter lá, aí você vem aqui na mensagem do profeta e tome o original. O original não quer dizer o inglês. Um problema do povo, o original é o que foi falado em inglês. Não, o original é o que o profeta pregou. Depois que traduz, vem para o português, vem para castelhano, vem para o que for. Mas você tem que tomar o original. O original é do jeito que ele pregou. Do jeito que ele pregou, você vai crer. E saber colocar aquelas coisas no lugar, porque depois da revelação dos 7 selos, tinha que consertar as coisas que tinha falado antes. Certo? Não vou expor tudo. Depois, se você quiser algum CD, pega algum CD e vai ouvir e vai examinar com a mensagem e com a Bíblia para você ver o que é o branco verdadeiro da mensagem da Bíblia e da mensagem do profeta. Vamos tirar esta coisa mascarada, esta mistura de cores que foram colocadas dentro da mensagem. Tem pregador, o que colocou? Ele jogou tinta negra, tinta vermelha, dentro da mensagem, do branco da mensagem. Tem pregador que joga, borrifa, tinta negra, vermelha, no novo nome, dizendo, Jesus Cristo não tem um novo nome. A Bíblia diz que ao vencedor dar-lhe-ei o meu novo nome. A Bíblia diz, William Brana diz que o novo nome seria revelado nos trovões. E os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Por que ele não tem novo nome? Tem um novo nome. É Bíblia e é mensagem. Tem que voltar ao original. Tem que voltar à cor original. E não ouvir pregador que fica borrifando tinta vermelha, preta, no meio da mensagem, que ela é branca. Você tem que tomar a mensagem e a Bíblia do jeito que ela é. Não aceitar nenhuma interpretação. Você sabe, lá no ano 71, eu defendia tanta trindade. E pregadores, eu já era triste naquele tempo. Pregadores não conseguiam me convencer e eu convenci ele que a trindade era verdade. Um dia eu peguei a mensagem do profeta e ela me derrubou. Aí eu disse, estou errado mesmo. Agora eu sei que eu estou errado. Tive que começar tudo de novo. Entreguei meu ministério para a denominação que eu estava e ainda disse para o povo, vocês não vêm atrás de mim, eu estou começando tudo de novo. Acho que Deus gosta dessas coisas. Assim. Não tinha nada, não tinha dinheiro, agora não tinha gente, só uma mulher e um filho. Vocês não vêm atrás de mim, porque agora tudo é diferente. Gente, nós temos que ver, isso aqui é diferente. Você tem que ver, a mensagem do profeta é diferente do que nós vínhamos crendo aí de Santíssima Trindade. E agora, a revelação da terceira etapa dentro da esposa de Cristo, com esse ministério quíntuplo que nós temos que ter dentro desse ministério da noiva aqui na terra, é diferente da primeira e segunda etapa, porque a do profeta foi. Quando manifestou isso para o profeta, manifestou de uma tal forma que ele pensou assim, é a minha morte. Está tudo diferente. E não era a morte dele. Não era a morte, era a mudança de ministério. Muitas vezes é a morte nossa mesmo. Você tem que morrer para você mesmo. E nascer da palavra, nascer da mensagem. Não discutir, só crer. Senhor Deus, ajuda-nos
a conseguir manter este original, manter esta cor, eu preciso de ti. Fale conosco, Pai, através da palavra, e que possamos te ouvir, e não sermos um Saul, mas ouvir sua voz. Não misturar com a pitonisa, com as doutrinas que existem, mas tomar a mensagem do jeito que foi revelada pelo 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Comer esta mensagem e profetizar novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.